Então, eu peguei uma pergunta que o relator, o Renan, lá fez para a Mayra Pinheiro, ele perguntou se ela acha justo tratamento sem eficácia, em relação a estudo que está acontecendo, né? Porque a gente sabe que não tem eficácia para cloroquina, pelo menos os estudos têm mostrado isso. Isso é indiscutível, a gente tem que deixar isso bem claro aqui, porque as pessoas falam, vocês que estão falando que não tem eficácia. Não, existem dezenas de estudos mostrando que não existe melhora em relação ao placebo. Então ele perguntou para ela se ela acha justo continuar tratando sem eficácia. E aí ela respondeu falando que precisa saber a diferença entre uma evidência científica e eficácia. E ela diz que em situações como essa, se abre mão de evidência se você tiver medicação segura. E ela afirma que há evidência sobre o uso do tratamento precoce. Então, é muito daquilo da autonomia médica. Tá? Você tem uma medicação que é segura, sim, a cloroquina dentro de uma dose, ela é segura, mas até que ponto a gente pode dar essa droga e até que ponto isso não, a autonomia médica fere o malefício ao paciente, sabe? Qual é o limite disso? Bom, o limite é claríssimo, ao meu ver, né? O limite é o seguinte, enquanto a gente não sabe se funciona e você quer usar uma droga de forma compassional, tipo assim, olha, o Guilherme está muito doente, ele vai morrer, não tem mais nada para fazer, então eu vou testar isso aqui agora. Ele aceita, ou se ele tiver muito mal, alguém da família topa, e você vai lá e aplica. Né? Então, o médico usou a autonomia dele, ele informou para o paciente que ele não tem muita noção do que está acontecendo, mas aquilo pode ajudar. O outro lado consentiu e ele tomou. Ok, isso aqui está totalmente ok. O que não está ok na minha cabeça? Eu acho que a autonomia médica ela tem que ser preservada e ela merece ser preservada. Isso é para qualquer profissão de saúde. Né? Então, fala assim, médico não pode prescrever fisioterapia, porque o fisioterapeuta tem a autonomia dele, entendeu? De atuar, de prescrever o que ele bem entender. E acima do médico, né? Então, o médico pode falar, vai lá fazer fisioterapia, mas quem decide a intervenção somos nós. Isso é ok. E isso é lei. Isso é lei. A gente não precisa nem ficar falando disso porque isso é lei. Mas na mesma lei ética, diz o seguinte, que você não pode prescrever um medicamento sabidamente ineficaz. E o que é um medicamento ineficaz? É um medicamento que tem um efeito igual ou menor a um tratamento placebo. É um tratamento de mentira. Então, em março, abril, maio do ano passado, em que os grandes estudos ainda não estavam publicados, eu não vejo o menor problema do cara prescrever essas drogas. Hoje, nós não temos só ensaios controlados e aleatorizados, nós temos revisões sistemáticas da colaboração Cochrane de hidroxicloroquina, falando claramente, não deve prescrever, tá? E aí, a partir daí, um paciente pode, inclusive, judicializar. Mas o CFM colocou uma nota técnica falando que não pode judicializar em cima dessa droga porque o médico tem o direito de fazer isso. Na verdade, ele protegeu, não o paciente, mas ele protegeu a categoria, que é a função do conselho, vamos combinar, né? Então, assim, eu discordo da doutora Mayra, porque é o seguinte, quando uma droga não é eficaz, o que te sobra é o dano, entendeu? E na revisão sistemática da Cochrane, eles falam, os efeitos são pequenos, mas eles existem para o lado do dano, não para o lado do benefício. A hidroxicloroquina é uma droga maravilhosa para malária, para doença reumática, para várias coisas. Mas, infelizmente, para a Covid não é. Qualquer ensaio controlado aleatorizado de cloroquina bem conduzido, todos, sem exceção, foram negativos. Então, hoje, eu acho um absurdo, chega a ser absurdo a gente estar discutindo isso no quase mês de junho de 2021, sobre esse fármaco. A gente podia estar falando sobre soluções e não sobre isso aí.